E aí galera, beleza? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui para começar mais um 1037 para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu tô com o Gi, como de costume, né? Porque nós temos esse padrão de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje a gente escolheu falar sobre o evangelho que inicia da fé e termina na fé. E aí eu quero falar sobre Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Uau! Então, Abraão ele foi justificado pela fé. Por quê? Porque a única maneira de nós nos reconectarmos com Deus é pela fé mediante a graça e não pelas nossas obras. E às vezes a gente tenta fazer coisas para poder acessar a Deus. Nós cumprimos leis, disciplinas e coisas que a gente acha que nos faz merecer a Deus. Só que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Romanos, ele vai combater essa ideia de que nós acessamos a Deus por legalismo, por aquilo que a gente faz. E ele vai apontar o nosso antepassado Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele é aquele que instituiu todas as coisas. E ele vai mostrar em Abraão. Ele vai falar, cara, Abraão foi justificado pela fé, sem obras. E quando ele cita aqui no versículo 3, ele está fazendo uma menção em Gênesis 15, quando Deus apareceu para Abraão e disse que foi creditado como justiça. Abraão não merecia, Abraão não tinha obra, Abraão não tinha nada, cara. E Deus falou assim, cara, você é justo. Uau. E aí, em Gênesis 17, Abraão ele passa pela circuncisão. E algumas pessoas entendem que a circuncisão é uma obra. É uma obra pela qual Abraão acessou a Deus. Mas tem um fato curioso. De Gênesis 15 a Gênesis 17 passaram-se 29 anos. Uau. Então Abraão foi circuncidado 29 anos depois de ser justificado. Uau. Então o que a gente entende? A justificação simplesmente é pela obra, é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E a obra, ela é um sinal, ela é uma evidência de que eu sou salvo, cara. 29 anos depois. E aí, é muito curioso, porque existe uma forma de se interpretar a Bíblia baseado nos estudos dos fariseus do Antigo Testamento, que eles pegavam um texto e eles conectavam com outra passagem da Bíblia que tivesse a mesma palavra. E aí, Paulo vai fazer isso em Romanos e ele vai conectar Gênesis 15:6 com Salmos 32, do 1 ao 2. Olha só, Salmos 32, do 1 ao 2 diz o seguinte: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A palavra-chave aqui é atribuir, porque lá em Gênesis 15 fala que Deus imputou, atribuiu justiça a Abraão por meio da fé. E aí a mesma palavra vai aparecer lá em Salmo 32, que é feliz aquele que Deus não atribui culpa. Então, o que foi atribuído a Abraão? Perdão de pecados. E aí qual é a sua obra, Abraão? Nada. Eu só creio no Deus do impossível. Então, a religião nossa, a fé nossa, o evangelho nosso, como no começo eu disse, que é de fé em fé, ele deve permanecer assim. Então, tudo aquilo que eu faço para o Senhor é uma evidência de que eu fui salvo. Por quê? Porque foi atribuído em mim perdão de pecados. Por quê? Porque Deus decidiu me perdoar. E eu tenho fé em Cristo Jesus, que é o mediador dessa aliança. Meu Deus, cara. E aí, o que você acha disso? Você acha que nós devemos nos orgulhar de algum tipo de obra? Cara, mediante tudo que o Leo falou, a gente precisa entender duas coisas. Se existe orgulho, nós automaticamente anulamos a justificação. Então, o orgulho é totalmente contrário à justificação de Cristo.
Então, se eu me orgulho naquilo que eu faço, se eu me orgulho nas minhas obras, se eu penso que porque eu faço algo, porque, sei lá, eu jejuo, ou eu oro, ou eu vou nos cultos ao domingo, eu sou salvo, eu estou dizendo que a justificação que Cristo me concedeu na cruz, ela é vã, ela foi nula. Então, nós não devemos nos orgulhar, ou seja, nós não devemos buscar obras. Por quê? Porque eu já tenho a salvação, entende? Se a salvação ela fosse algo a ser alcançada, o vídeo seria, cara, por favor, faça algo. Por favor, ore, por favor, jejue, vamos buscar a salvação, vamos correr atrás do prejuízo. Só que não. Assim como o Lê falou que em Gênesis 15, Deus simplesmente apareceu para Abraão e falou, olha, você está imputado sobre você justiça e ponto final. Eu consigo fazer um paralelo de Gênesis 15 com a cruz de Cristo, sabe? O que eu fiz, mano? O que nós fizemos para que Jesus ele viesse até a terra, morresse numa cruz e falasse, Gi, os seus pecados são perdoados. Eu não fiz nada. Então, eu não orgulho das minhas obras. Por quê? Porque eu não preciso de obras para alcançar a Cristo. A justificação de Deus, ela me tornou, obviamente, justo para alcançar aquilo que Deus separou para mim. Olha que legal. Porque Deus é um Deus criador. E criador fala sobre trazer à existência aquilo que não existe. Uau. Então, quando ele justificou Abraão, ele trouxe à existência aquilo que não existia. É isso. Não existia justiça em Abraão, mas ele trouxe a criação da justiça em Abraão. É isso. E em Cristo isso foi consumado. E por que a gente está falando que a gente tem que voltar à antiga religião? Porque iniciou-se em Abraão o Evangelho. E o Evangelho, desde o início dele, foi pela fé e não pela obra. E a gente tem que se lembrar que o orgulho, ele procede à queda. Sim. E aí é muito interessante que ele fala assim, se ele tem que se orgulhar de alguma obra, que não seja em Deus. É isso. Que não seja em Deus. E aí, tipo, o que você pensa sobre ser considerado justo? É isso que eu ia falar agora. Quando nós falamos assim, eu não preciso fazer nada então para alcançar a salvação. Eu não preciso fazer nada para ser justo. Você não precisa fazer nada. Existe um requisito para que a gente seja considerado justo diante de Deus, assim como Abraão. É uma palavrinha bem pequena, mas muito importante. Nós precisamos crer. Cara, isso é o que tem de mais poderoso no Evangelho. Sabe, o cristianismo é a única religião do mundo que você não faz nada, simplesmente crê e é salvo. Sabe, existem outras religiões, nós não estamos aqui no lugar de dizer qual é a certa, qual é a errada, qual é a melhor do que a outra, mas uma coisa eu posso falar com clareza e com certeza: o cristianismo é a única religião que o Deus da religião fala assim, cara, você só precisa crer. Simplesmente creia. E assim como Abraão foi considerado justo simplesmente pelo fato de crer, assim somos nós. Nós somos... esse é o escândalo da graça, cara. Deus me fez justo. Mas o que eu fiz? Eu criei nele. Não, e sabe o que é mais absurdo ainda? A graça é absurdamente. Porque a fé que nós precisamos é uma dádiva de Deus. É um presente Deus nos de Deus. presenteia com fé para crermos que Ele nos justificou na cruz do Calvário. É isso. Aquilo que nós precisamos para alcançar a salvação, Ele nos deu, sabe? A palavra dádiva é presente. Então, tipo assim, Deus tá conversando com Jesus, o Espírito Santo. Talvez Ele falou assim, olha, eles só vão precisar crer em mim, então eles vão ser justos. Só que talvez eles falaram assim, então vamos dar isso para eles também, vamos dar essa fé para eles também. Isso. Então, Gil, o que eu preciso fazer para ser justo? Creia em Deus. Creia em Deus. Então, dessa forma, nós seremos justificados assim como Abraão, pelo fato de crer. Pelo fato de crer. Então, as minhas obras, elas são nulas, elas são inválidas, sabe? O que eu faço é inválido perante o sacrifício de Jesus, perante a justificação de Cristo, beleza? Então, nós somos justificados da mesma forma que Abraão foi,
Como? Fé nas promessas de Deus. Uau. Cara, eu preciso acreditar em uma coisa. Cara. Fé nas promessas de Deus, sem mérito algum, sem obra alguma, totalmente pela graça de Deus. Totalmente pela graça de Deus. E isso é um desafio muito grande, porque, cara, vamos ser sinceros, tá enraizado na gente querer fazer algo, sabe? Você cresce... Você quer correr mais rápido que seu amiguinho. Você vai pra escola, eu já fiz isso, queria terminar a lição primeiro que os outros. Aí você vai pra uma faculdade, você quer tirar a melhor nota, vai pro serviço, quer ser o melhor funcionário. Então está enraizado no ser humano querer ser bom, querer provar alguma coisa pra alguém, sabe? Só que é o que a gente sempre fala, esse é o escândalo da graça. Jesus, quando eu me apresento a Jesus, a única coisa que eu levo para Ele são duas coisas: a minha fé e o quão miserável eu sou. É isso. É isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso acreditar na obra de Cristo Jesus. E quando eu creio nessa obra, automaticamente eu sou justificado. Eu me torno justo, não porque eu fiz, mas porque eu criei. O mérito é de Cristo. O mérito é de Cristo. Se alguém tem mérito, esse alguém é Cristo. É isso aí. E olha que doido. Abraão, ele creu no absurdo, ele creu no Deus do impossível. Eu queria que você imaginasse comigo, um casal, vamos lá, um casal que o marido tem 100 anos e a sua esposa tem 90 anos. E aí então eles recebem uma palavra de Deus que eles vão ter um filho, e esse filho vai ser pai de uma nação inteira. Nossa. E aí sabe o que eles fazem? Eles vão lá e compram uma casa do lado de uma escola de ensino fundamental para preparar o recebimento do filho. Isso é fé. Isso é fé. E aí eles foram agraciados por Deus, e não porque eles fizeram essa obra após a promessa. Vocês entendem isso? Que ele comprou a casa do lado de uma escola após a promessa, porque a obra não acrescenta no favor de Deus. Eles apenas criam na promessa. Se Deus falou, vai ser concretizado. Então eu vou me preparar para receber. Então, todas as disciplinas espirituais eu estou me preparando para receber a promessa. Aquilo que ele já prometeu. Porque já é. Já é. Beleza, gente? É isso. Meu Deus, cara. Então... mais nada a acrescentar, acho que ele terminou com chave de ouro. Então é isso, cara, a gente queria incentivar vocês a meditar sobre isso, sabe, a pensar sobre isso, a orar sobre isso. Coloque nas mãos de Deus tudo que você é mediante a fé, e entenda que Ele não pede nada de você a não ser a sua fé, beleza? Então é isso. Se você é novo por aqui, acompanhe os nossos outros vídeos, tá muito bom. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E é isso, eu espero que a gente tenha conseguido compartilhar e abençoar a sua vida. E até mais. Valeu, falou.